Olá, meus irmãos, tudo bom? A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje chegamos ao primeiro livro do profeta Samuel, o nono livro da Bíblia Sagrada. Esta é a saga Navegando pelas Escrituras Sagradas e eu sou o seu irmão pregador Charles Dantas. O livro do profeta Samuel, escrito no século X a.C., vai aproximadamente do nascimento de Samuel até a morte do rei Saul, onde por eles passam 3 passagens de comando importantes na nação de Israel: do sumo sacerdote Eli para Samuel, de Samuel para o rei Saul e do rei Saul para o rei Davi, em aproximadamente 1110 a 1005 a.C. No capítulo 1 de Samuel, fala sobre Eucana, um levita efrateu que tinha 2 mulheres. O nome de uma era Penina e o nome de outra era Ana. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E Ana era amargurada de espírito por esse motivo, por ser estéril. E todo ano Eucana ia com as suas mulheres sacrificar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor. E certa vez eles chegaram em Siló, onde ficava o sumo sacerdote Eli. E Eli viu que Ana estava amargurada de espírito e disse a ela: aparta de ti o vinho, ainda és muito cedo. E diz: tua serva não está embriagada, mas está amargurada de espírito. E Ana tinha feito um voto, dizendo: se o Senhor a abençoasse com filho homem, ela entregaria para o serviço da casa do Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana, louvado seja o nome do Senhor. E o sumo sacerdote Eli disse: seja feito conforme a vontade do teu coração. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. E nasce Samuel, o primeiro profeta do livro de Samuel, o último juiz. Samuel foi profeta, foi juiz e foi sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E ela entregou Samuel a serviço do reino de Deus. O capítulo 2 fala do Cântico de Ana, um dos cânticos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Eu destaco 3 cânticos: o Cântico de Ana, o Cântico de Zacarias, em Lucas capítulo 1, e o Cântico de Maria, os 3 cânticos mais bonitos da Bíblia Sagrada. E no capítulo 2 ela vai entregar, Samuel ao serviço da casa do Senhor, E o texto diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam coisas que desagradavam ao Senhor. A Bíblia os chama de filhos de Belial. E a Bíblia diz que Deus procurava matá-los. E o ministério de Samuel começa a se desenvolver. E toda a Israel conhecia a Samuel, desde Dan até Berseba. A fama de Samuel percorria por toda a Israel. A profecia, há uma profecia contra a casa de Eli, porque ele sabia de todas as maléficas que seus filhos faziam, porém não tomava providência. E no capítulo 3, Deus fala com Samuel. A Bíblia diz que Deus diz: Samuel, Samuel, e ele ainda não conhecia a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor era rara naqueles tempos e de poucas visões. Aí Samuel vai a Eli: me chamaste, meu Senhor? Ele diz: não, não te chamei, volte a dormir. Pela segunda vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. E ele volta a Eli dizendo: o Senhor me chamou? Ele disse: não, não te chamei. Aí Eli entende, diz: Samuel, quando a voz lhe chamar, diz: eis-me aqui, Senhor. E pela terceira vez o Senhor disse: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. Aí começa o ministério de um dos maiores profetas da história de Israel. Samuel conta a visão a Eli. No capítulo 4, os filisteus derrotam os israelitas, e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, filhos de Belial, que se comportavam de forma leviana, são mortos na guerra, e a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, é levada.
Nesse mesmo dia, no mesmo dia da morte de Ofni e Finéias, Eli, o sumo sacerdote, quando sabe da notícia, a Bíblia diz que ele cai de costa e quebra-lhe o pescoço, morrendo o sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos. E uma das noras de Eli estava grávida, e quando o bebê nasce, ela diz: coloque o seu nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. E a arca de Deus fica 20 anos longe do território israelense. No capítulo 5, ela é levada a Asdod, colocada na casa de Dagon. Porém, quando os servos de Dagon vão pela manhã, a estátua de Dagon está no chão. Eles recolocam ela no lugar. Depois, no dia seguinte, a estátua de Dagon estava com o rosto no chão. No 3º dia, a estátua de Dagon estava com as mãos e os pés cortados. E eles disseram: ninguém pode ficar de pé diante da arca do Senhor. Vamos devolver a arca novamente ao seu povo, ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 5. Hoje eu estava comentando com meu amigo, pastor David Gomes. A única coisa boa é o nascimento de Samuel, é o voto de Ana e é o chamado de Samuel por Deus. Porém, do 1 ao 5, nós só vemos rebelião, rebeldia, a morte do sumo sacerdote, dos seus 2 filhos, a arca sendo levada do meio do povo de Deus. Só vemos catástrofe. Porém, no meio de um cenário de destruição, nasce um dos maiores profetas que Israel já viu. Louvado seja Deus. Meus amigos, continue comigo nesse livro maravilhoso de 1 Samuel, onde tem histórias extraordinárias para aprendermos na presença do Senhor nosso Deus. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, Charles Dantas Navegando pelas Escrituras Sagradas. Ative o sino de notificação e deixe seu like, que é muito importante. Me ajude a compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe.